Fala jovem, aqui é o Lucas Maurício, esse é o seu canal de finanças, investimentos e mentalidade. Você já me ouviu falar aqui nesse canal um monte de vezes sobre como é importante você investir para o seu futuro, mas o que você talvez ainda não tenha visto é exatamente como fazer isso. O que será que você precisa fazer para ter uma aposentadoria digna, viver de renda? Chegamos de novo naquele momento em que você curte, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim você sempre recebe as novidades aqui do canal e me ajuda a compartilhar, fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Eu estava aqui pensando, eu sei que esse é o tipo de tema que tende a não interessar muito as pessoas mais jovens, que são justamente o público do meu canal. Eles pensam, ainda falta muito tempo para me aposentar, depois eu me preocupo com isso. Eu também percebo que é um assunto que os mais velhos também evitam de falar, principalmente para aqueles que nunca se planejaram e agora estão justamente na cara do gol da aposentadoria. Em geral, quem mais se anima, quem mais se interessa por esse tipo de assunto é justamente quem está no meio. Ou seja, aquela galera que está lá por volta dos seus 40 anos de idade. Esse pessoal, ele fica num dilema danado. Por um lado, eles já perderam cerca de 20 anos da sua vida produtiva em que poderiam estar investindo e construindo a sua aposentadoria. Por outro lado, ainda falta cerca de 20 anos para que eles efetivamente se aposentem. Isso garante uma margem razoável de tempo para que seja possível ainda construir aquela aposentadoria. Esses dois sentimentos são verdadeiros, poderiam e deveriam sim ter se preocupado com isso lá no início. Mas, por outro lado, ainda não é tarde para começar. E essa é a boa notícia. Uhul! Agora, após esse momento de reflexão, vamos entrar no vídeo de verdade. Independente da sua idade, você precisa sim se preocupar com a sua aposentadoria. Você precisa criar meios de fazer com que o dinheiro entre na sua conta sem que você precise fazer nada. Exatamente por isso que eu separei os principais investimentos que vão te pagar renda periodicamente. Primeiro, previdência privada. Ele é o mais conhecido e o mais adotado pelos brasileiros. Ele é ideal para quem não tem muita disciplina financeira. Mas, cuidado com as taxas. Escolha bem o seu investimento, evitando principalmente os grandes bancos. Nesse investimento, você faz contribuições periódicas com um objetivo e um prazo. Daí você escolhe se, ao final desse prazo, você vai receber o montante todo que você acumulou ao longo desse tempo ou se você vai receber como se fosse uma aposentadoria, com pagamentos periódicos. O segundo método utilizado são os investimentos em tesouro direto. Alguns títulos de tesouro que pagam juros ou cupons semestralmente. É o caso, por exemplo, do Tesouro IPCA mais 2026 e 2050, que vai pagar juros em fevereiro e em agosto. É o caso também do Tesouro IPCA mais 2035, que vai pagar juros lá em maio e em novembro. E por último, o prefixado 2029, que vai pagar em janeiro e em julho. Então, percebe que, apesar de cada um desses títulos só pagar juros semestralmente, ou seja, 2 vezes por ano, você pode montar uma carteira contendo alguns deles ou até todos eles, e você vai receber pagamentos em até 6 dos 12 meses do ano. Então você receberia em janeiro, fevereiro, maio, julho, agosto e em novembro. A peculiaridade aqui nesse investimento é que você já começa a receber esses pagamentos assim que você começa a investir. Então desde cedo você já começa a receber uma espécie de aposentadoria. Mas o problema aqui é que esse pagamento ele vai atrapalhando um pouco o crescimento que seria dado pelos juros compostos, que a cada 6 meses você vai ter uma distribuição desses juros. Além de que, nesses primeiros pagamentos incidirá a tabela mais alta do imposto de renda, comendo 22,5% dos seus lucros. O terceiro investimento são justamente as ações, que a gente já está começando a falar aqui no canal. Talvez você não soubesse, mas é possível sim utilizar o investimento em ações para sua aposentadoria. Principalmente porque quando a gente está falando de longo prazo, essas ações de boas empresas elas tendem a se valorizar muito e também pagar dividendos, pagar proventos ao longo de todo esse período. Esses dividendos são justamente a distribuição do lucro líquido que essas empresas tiveram ao longo de determinado tempo. Essa distribuição ela pode acontecer anualmente, semestralmente ou até mensalmente. Tudo vai depender da forma como aquela empresa escolhe distribuir esses dividendos. A grande vantagem aqui é que você começa desde já a receber a sua aposentadoria e o melhor de tudo, isento de imposto de renda. Como eu já disse, no longo prazo, o seu patrimônio cresce, porque a empresa se valoriza. E os dividendos que você recebe também crescem, porque a empresa tende a se tornar cada vez mais lucrativa. Por fim, o quarto e último investimento são os FIIs, que são os fundos de investimento imobiliários. Esse é o tipo de investimento que pouca gente conhece e menos ainda investe. São somente 200 mil investidores nessa modalidade de investimento. Mas esse número vem crescendo bastante, principalmente nos últimos 2 anos. Eu mesmo pouco conhecia sobre esse investimento até o início do ano de 2018, mas eu já venho investindo nele há alguns meses e estou bastante feliz com o resultado.
Isso porque quando você investe em FIIs, você está indiretamente adquirindo um pedaço de um imóvel. Como esse imóvel tem inquilinos que pagam aluguel para o fundo, esse fundo distribui 95% no mínimo do lucro para os investidores. No caso, você e eu, por exemplo. Assim como nas ações, o seu investimento ele pode se valorizar ao longo do tempo, já que bons imóveis tendem a ficar cada vez mais caros. Há também a distribuição periódica desses rendimentos, que são os dividendos, que também são isentos de impostos. A grande vantagem aqui está justamente nessa distribuição mensal dos dividendos. Então, você desde já começa a receber a sua aposentadoria. E aí, o que você achou desses 4 investimentos para aposentadoria? Qual deles você gostou mais? Qual deles você acha que é o melhor? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.